Vamos mergulhar no mistério que muita gente conhece de perto. Aquela dor física, sabe? Que está sempre ali, mas que por mais que se investigue, ela simplesmente não aparece em exame nenhum. É uma coisa muito frustrante, né? Passar por um médico, depois outro, fazer um monte de exames e no final ouvir: olha, não tem nada de errado aqui. Só que a dor continua lá, bem real. Para quem passa por isso, é fundamental entender que essa sensação é super válida e que essa busca por respostas não é uma jornada solitária. E se essa dor não for um ponto final, mas sim uma pista, a primeira peça de um quebra-cabeça, talvez seja só o corpo tentando dizer algo que a mente ainda não conseguiu colocar em palavras. Então, nossa investigação começa por aqui, pela primeira grande pista, a ideia de que nossas emoções podem, literalmente, doer no corpo. E aqui tem um ponto super importante. Dor psicossomática não é coisa da cabeça, não é imaginação. A dor é 100% real. A grande diferença é que a raiz dela não está numa lesão que a gente consegue ver, mas sim em questões emocionais que o corpo está tentando de alguma forma comunicar. E olha, essa comunicação pode aparecer de muitos jeitos. Sabe aquela dor de cabeça que piora justo num dia estressante? Ou aquela tensão nos ombros que parece que mora ali? Problemas de estômago, dores nas costas. O corpo tem um vocabulário imenso para mostrar o que a mente está sentindo. Agora, a gente vai para a segunda pista. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. O lugar exato onde a dor aparece pode ser uma dica e tanto sobre a emoção que está ali escondida. Vamos começar com um clássico, a dor nos ombros. Quem nunca ouviu a expressão carregar o mundo nas costas? Então, é exatamente isso. Muitas vezes, essa dor está ligada a um excesso de responsabilidade, a uma sobrecarga de preocupação com tudo e com todos. E o estômago? A conexão aqui é muito direta também. Sabe aquela dorzinha, a gastrite, a má digestão? Muitas vezes isso tem a ver com situações ou sentimentos que a gente simplesmente não consegue engolir, que não descem. É como se a dificuldade de aceitar alguma coisa se manifestasse bem ali. E as dores de cabeça, hein? Aquela pressão que parece que vai explodir? Bom, isso é um sinal clássico de sobrecarga mental. Pensar demais, ansiedade, toda essa tensão se concentra na cabeça, como se o cérebro estivesse literalmente pedindo um descanso. E olha que interessante como a linguagem popular é sábia. A tal da dor de cotovelo não é só uma metáfora. Dores nas articulações, tipo joelhos e cotovelos, podem simbolizar uma dificuldade de se articular com a vida, sabe? Uma certa inflexibilidade ou resistência para mudar de direção. E para fechar esse mapa, a gente chega na área dos rins e da bexiga. É só pensar na nossa reação mais instintiva quando a gente sente muito medo. Essa região do corpo está ligada diretamente às nossas respostas de pânico e insegurança. Problemas ali, sem uma causa médica clara, podem ser um sinal de medos bem profundos. Certo, agora a gente vai para a pista final, e essa é talvez a mais profunda de todas. E se essa dor não for só sobre a nossa história? E se ela for, na verdade, um eco de coisas que aconteceram muito antes da gente? A ciência que ajuda a gente a entender isso é a epigenética. De um jeito simples, ela mostra que as nossas experiências de vida, principalmente as mais fortes, podem deixar pequenas marcas químicas no nosso DNA. E o mais impressionante é que essas marcas podem ser passadas para as próximas gerações. Ou seja, a nossa biologia não é um destino escrito em pedra. Um exemplo muito forte disso veio de um estudo feito com os filhos de sobreviventes do Holocausto. Mesmo sem terem vivido o trauma, eles apresentavam as mesmas marcas genéticas de estresse que os pais. É como se a dor da geração anterior tivesse ecoado na biologia da geração seguinte. Outra ideia que complementa isso é a de campo morfogenético. Dá para imaginar como se fosse uma espécie de nuvem de informações e memórias de uma família ou de uma espécie inteira. Comportamentos, padrões, até traumas ficam guardados nesse campo e acabam influenciando as pessoas de forma inconsciente. Para entender isso melhor, tem a famosa história do centésimo macaco. A história conta que, a partir do momento que um certo número de macacos aprendeu a lavar batatas numa ilha, macacos de outras ilhas bem distantes e sem nenhum contato começaram a fazer a mesma coisa. É como se a informação tivesse se espalhado por esse campo invisível. Ok, então, com todas essas pistas na mão, os sinais do corpo, o mapa das emoções, os ecos do passado, a grande pergunta é: como é que a gente decifra esse código e encontra um caminho para se sentir melhor? A resposta parece estar em olhar para o todo e não só para as partes.
Abordagens que integram tudo, sabe? Elas funcionam exatamente assim, conectando os pontos entre o que acontece no corpo, o que se passa no campo emocional e até nessas memórias que a gente herda. Tudo isso para achar a verdadeira raiz da questão. Esse caminho, então, passa por aprender a ouvir o que o corpo está dizendo, reconhecer padrões que talvez nem sejam nossos, liberar as tensões e memórias que ficaram guardadas e, o mais importante, reativar a capacidade incrível que o nosso próprio corpo tem de se curar. E isso tudo nos leva a uma ideia muito poderosa. Se as nossas experiências e emoções podem moldar a nossa biologia, isso também significa que novas experiências, novas formas de pensar e uma nova consciência podem nos ajudar a reescrever essa história. E para a gente terminar, fica essa reflexão no ar. Se essa dor insistente pudesse falar, qual seria a mensagem dela? O que ela estaria tentando dizer? Talvez a resposta para essa pergunta seja o primeiro passo numa jornada e tanto.